mais uma gravação de resolução de exercícios. Essa é a questão 34, é a quarta questão de física da prova da FGV de ingresso no CFO CBMERG no ano de 2022. Não, minto, a prova 2022 para ingresso em 23, tá bom? Vamos lá, vamos resolver junto essa questão e tirar todas as suas dúvidas, beleza? Essa aqui é puramente teórica, essa questão. Analise a afirmativa da seguinte. As moléculas de um corpo, quer ele se encontram na fase sólida, líquida ou gasosa, possuem energia cinética, mas não possuem calor. Calor é energia em trânsito. Perfeitamente verdadeiro. Por quê? Vou botar de vermelho aqui. Verdadeiro. Por quê? Por definição, calor é isso mesmo. Quando você tem um corpo de maior temperatura. Nossa, isso era para ser uma seta. Jeová. Um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, o calor, que é essa energia térmica em trânsito, tende a fluir por entre esses corpos. Beleza? Beleza. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Que todo corpo possui energia, a sua energia cinética intrínseca, que a gente entende no macro como temperatura. Essa é a parada legal de você entender, de você observar. Tipo assim, no micro, as moléculas, elas, por exemplo, dá um exemplo de um gás, as moléculas elas correm para um lado, correm para o outro, se colidem, têm sua energia aqui específica, beleza? E a gente chama isso de energia cinética. Mas quando a gente olha do macro, quando eu olho tudão, isso chama-se temperatura, beleza? Então, de fato, ela possui energia cinética, mas não calor. A partícula não possui calor, ela possui temperatura, energia cinética, porque o calor só surge quando existe esse fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Vamos lá. Primeira foi. Tranquilo. Quando a energia cinética de um corpo varia, a energia cinética média das suas moléculas também varia. Verdadeiro. Beleza? Consequentemente, ele cedeu ou recebeu energia, mas não necessariamente calor. A energia pode ter sido por ele cedida ou recebida sob a forma de trabalho. Perfeitamente verdadeiro. Por quê? Se você lembrar da primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna é igual ao calor recebido ou cedido, menos o trabalho pela partícula realizada. O que é isso? A gente trabalha muito nesses casos com aquela situação dos êmbolos, entendeu? Você tem um determinado êmbolo aqui, um pistão, beleza, fechado no recipiente, e aqui dentro você tem um gás. Vou botar de vermelho o gás, para ficar mais inteligível, que meu desenho já não é lá aquelas coisas, né? O informático não me ajuda, não põe os desenhos prontos, aí já viu, fica uma novela para fazer isso aqui, beleza? Então, você tem um gás em vermelho aqui dentro desse recipiente. Quando ele recebe calor, ou melhor, vamos analisar o exemplo do exercício. Ele fala que a variação de energia cinética pode ocorrer, que é a energia interna, beleza? Que é a temperatura, energia cinética, essa energia interna. Ela pode variar, mas não necessariamente sob a forma de calor. A energia pode ter sido cedida ou recebida sob forma de trabalho. Beleza, exatamente isso aqui. Se você pensa nesse ângulo aqui, que ele está com uma travinha aqui embaixo, e aí esse gás aqui está sob grande pressão. Beleza? Quando você tira essa trava, qual é a tendência? Do êmbolo descer e o gás ficar na forma mais descomprimida possível. Então, no instante seguinte, provavelmente o exemplo estaria assim, ó. O êmbolo aqui embaixo e o gás, aqui é o êmbolo, e o gás todo espalhado. Houve uma variação de espaço aqui, um ΔS percorrido e uma força que esse gás realizou para baixo. Portanto, eu tive um trabalho. Mas eu não tive energia cedida ou recebida pelo sistema. Se a gente considerar esse sistema adiabático, sem contato com o meio externo. Logo, ocorre que houve uma variação de energia interna que foi transformada em trabalho único e exclusivamente. Não necessariamente eu recebi calor externo, entendeu? É exatamente isso que a primeira lei da termodinâmica diz. Ela relaciona a variação de energia interna do corpo, que é a energia cinética das partículas, com o calor recebido ou cedido e o trabalho realizado por essas partículas. Tranquilo? Beleza? Então, a gente chega à conclusão de que essa também é verdadeira. Beleza? Vamos ver se a gente já consegue matar a questão com essas duas verdadeiras. Se a 1 e 2 é verdadeira, eu descarto esse,
descarto esse. Só pode ser ou a letra B ou a letra E. Vamos analisar agora a última. A fase em que uma substância se encontra, quais são as fases possíveis? Sólido, líquido e gasoso. Nossa, não sei escrever. Gasoso. Beleza? Ah, professor, mas não tem a fase do plasma, não tem a fase não sei o que. Tem, pequeno gafanhoto. Tem, mas no nosso caso aqui, não entra isso, pô. A prova é simples, não precisa piruar tanta coisa, não. Pequeno gafanhoto. Vamos lá. Sólido, líquido e gasoso. A fase em que uma substância se encontra depende de suas condições de pressão e temperatura. E é possível que uma substância se encontre na fase sólida e líquida, por exemplo, em uma mesma temperatura. Verdadeiro. Por quê? Por causa daquela nossa equação, PVT. E por quê? Esse é o primeiro ponto, que relaciona pressão, volume e temperatura, beleza? E um outro ponto é que, assim, quer ver um exemplo prático? Eu gosto de trabalhar com exemplos práticos. Não é a nossa realidade, a não ser que, pela graça de Deus, você esteja vivendo nos States of America, lá nas Europas, mas não é o caso. Se você for nos lugares onde a água de pato chega congelada, ou nos rios congela, você vai ver o seguinte, que a superfície do rio, esse é um exemplo físico prático do que acontece, tá? Você vê que a superfície do lago fica congelada, vamos desenhar aqui um riozinho, beleza? Rio de águas profundas. Você vê que a superfície do lago ela fica congelada, mas quando você olha de perfil, cortado, você vê gelo na superfície e você vê embaixo água. Esse é um exemplo. Na natureza, onde você consegue ter uma mesma fase, ou melhor, duas fases, né, que é o gelo e a água no estado líquido. Você tem duas fases ocorrendo ao mesmo tempo no mesmo sistema. Beleza? Isso aqui é um exemplo real, factível. Você vê essas pegadinhas que às vezes o cara vai pular no lago cheio de gelo, o cara cai, entendeu? Ocorrem os três sistemas ao mesmo tempo. Ah, professor, ocorre em situação fechada? Ocorre. Tem alguns experimentos, se você der um Google aí, você vai achar, 2 minutinhos, você vai achar, e tem alguns experimentos que você consegue manter no mesmo recipiente as três fases da água, por exemplo. Você consegue ter gelo, você consegue ter água e você consegue ter gás d'água, vapor d'água, condizendo no mesmo recipiente, quando você equilibra essas três grandezas de pressão, volume e temperatura. Isso tem muito a ver com a energia que é gasta para transformar esses caras de um estado para o outro. Tem um caminho que você consegue alcançar o equilíbrio. A gente não precisa entrar nesse mérito aqui para não confundir a tua cabeça. Mas você consegue alcançar o equilíbrio dos três, beleza? Eu acho que o exemplo mais factível é esse exemplo do laguinho, entendeu? Que é mais simples de você entender e você consegue matar a questão. Porque ele fala aqui, ó, a fase de uma substância depende das suas condições de pressão e temperatura, isso depende, porque se você aumenta a pressão, quando você mexe a pressão, por exemplo, você diminui a pressão, você diminui a temperatura, aumenta a pressão, aumenta a temperatura, e a temperatura, que é o grau de agitação das moléculas, grau que é a energia cinética das moléculas, influencia no estado de agregação da matéria, beleza? É possível que uma substância encontre-se na fase sólida e líquida, por exemplo, numa mesma temperatura. Maior exemplo dessa parada do lado, tá bom? Então, a gente vê que as três são verdadeiras e que a resposta dessa questão é a letra E. Bem tranquilo, bem suave. Talvez que você possa ter mais dificuldade de lembrar dessa fórmula, beleza? Da primeira lei da termodinâmica, tranquilo? Acho que mais é isso, sabe? Qualquer dúvida, curiosidade, quiser comentar, quiser falar nos comentários, pode mandar aqui que eu estou aqui para responder vocês e ajudar vocês a chegar no objetivo de vocês, tá bom? Pequenos gafanhotos. Tamo junto. Valeu, até a próxima.